Estamos começando o programa Nosso Direito. O programa Nosso Direito tem como objetivo a discussão de questões jurídicas do interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, e agora em parceria com a TV Uniara e com a Rede Vivax no canal 21. Nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios a honrosa presença do professor Dr. Silvio Luiz Maciel. O professor Silvio é titular da cadeira de Direito Constitucional e também de Direito Penal aqui do curso de Direito da Uniara e é advogado e professor da Rede Luiz Flávio Gomes. Professor Silvio, muito obrigado pela presença do senhor aqui nos nossos estúdios e eu gostaria de discutir com o senhor a chamada Lei dos Crimes Hediondos. Nós temos conhecimento que essa legislação sofreu alterações que são importantes aí para a sociedade tomar conhecimento e que antes o sujeito ficava o tempo todo preso, cumprindo a pena integralmente no regime fechado. Eu gostaria de perguntar, afinal, o que são crimes hediondos? O que diz essa lei do crime hediondo, professor Silvio? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do meu querido amigo, professor Galhardo, e parabenizar a Uniara, o professor, nosso reitor, professor Luiz Felipe, por essa iniciativa com a Vivax e por estar levando a nossa querida Uniara, aproximando a nossa faculdade a nossa universidade da comunidade araraquarense e da região. Muito obrigado. A Lei dos Crimes Hediondos, professor Galhardo, ela surgiu em 1990 com o intuito de frear, de diminuir alguns crimes que o legislador entendeu mais graves, como, por exemplo, o estupro, o atentado violento ao pudor, a extorsão mediante sequestro, que é a doutrina, que a imprensa, chama de sequestro. Depois entraram na lei o homicídio qualificado por conta de um evento envolvendo uma artista de televisão, o homicídio qualificado passou a ser hediondo também. Então, não é o juiz que decide o caráter hediondo do crime no caso concreto. A própria legislação lei já estabelece um rol exaustivo dos crimes que são hediondos. Outros crimes, por mais graves que sejam no caso concreto, não podem ser considerados hediondos. São hediondos apenas aqueles elencados no rol exaustivo da Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos. E esses crimes que a lei traz, considerando como hediondos, eles têm um tratamento diferenciado no momento do cumprimento da pena? Ou essa lei também trata de alguma outra questão que não só do cumprimento da pena, por exemplo, de liberdade provisória, de responder em liberdade? O que diz essa lei em relação a esses benefícios, professor? Exatamente. Essa lei ela agravou a situação dos autores desses crimes sobremaneira, em geral. Ela elevou as penas dos crimes de estupro, do crime de tráfico, que temos uma lei especial do crime de tráfico, mas é crime equiparado ao hediondo também, é crime hediondo. Ela proibiu liberdade provisória, que agora não proíbe mais, proibiu fiança, estabeleceu um tempo maior para a obtenção do livramento condicional. Enfim, ela trouxe várias medidas severas para os autores desses crimes, não só na fase da aplicação da pena, mas principalmente na fase do cumprimento da pena, da execução da pena. Quer dizer, uma vez que o sujeito foi julgado, condenado, pelo fato daquele crime ser considerado hediondo, o tratamento que era dispensado para esse condenado, uma vez preso, era diferente do tratamento dispensado para outro que cometeu um crime que não estava nessa lei. É nesse sentido que a lei... Exatamente, professor. A Lei dos Crimes Hediondos, na sua redação original, dispunha que o condenado por crime hediondo deveria cumprir a pena integralmente no regime fechado. Leia-se. Essa expressão integralmente não significa que ele cumpriria a pena, como se diz na prática, de ponta a ponta. Significa apenas que ele não tinha direito a progredir de regime. Ele não tinha direito... Essa progressão, professor? Exatamente. A pena ela é cumprida conforme... Ela pode ser cumprida inicialmente no regime fechado, depois o preso progride para um regime menos severo, que é o semiaberto, e depois ele progride para um regime aberto, que seria prisão, albergue domiciliar, como se diz na prática. Não é o casa de albergado. O condenado por crime hediondo não tinha direito a essa progressão do regime fechado para o regime semiaberto e em seguida para o regime aberto. Ele deveria cumprir a pena integralmente no regime fechado. E só depois de cumpridos 2/3 dessa pena é que ele tinha direito à obtenção do livramento condicional. Ainda assim, se ele fosse reincidente em crime hediondo, ou seja, se ele já tivesse uma condenação anterior por crime hediondo,
e fosse condenado novamente a um crime hediondo, aí sim ele deveria cumprir a pena integralmente no regime fechado. Não teria nem esses dois sem terços. direito à progressão de regime e nem direito a livramento condicional. Aí ele cumpriria de ponta a ponta. Tomamos o exemplo de um traficante que já possuía uma condenação por tráfico e era novamente condenado a 5 anos de prisão por tráfico. Ele cumpriria os 5 anos na penitenciária, Sem qualquer direito sem de qualquer sair. direito à progressão para o regime semiaberto ou aberto e sem direito a livramento condicional. Essas informações são importantes, né, professor Silvio, porque a sociedade critica muito a legislação penal em relação a vários benefícios que de fato existem, né? E se ouve muito falar, ele vai ficar 1/6 só na cadeia, vai cumprir 1/6 só da pena. Quer dizer que nos crimes hediondos, essa situação de cumprir apenas 1/6, isso nunca acontecia. Não, isso nunca aconteceu. Esse 1/6 era outra situação. Ele tinha de cumprir a pena integralmente no regime fechado, leia-se 2/3, se fosse primário, ou integralmente mesmo, se fosse reincidente. O único benefício na fase da execução era a possibilidade de livramento condicional, se ele não fosse reincidente em crime hediondo. A lei também proibia anistia, graça, indulto, que são outros benefícios concedidos na fase da execução da pena. Agora, houve uma mudança recente nesta situação dos crimes hediondos. O que se tem conhecimento é que essa questão de cumprir integralmente se modificou. Como é que está essa mudança, professor Silvio? Exatamente, professor. A lei dos crimes hediondos dispunha, como eu já disse, que a pena deveria ser cumprida integralmente no regime fechado, sem direito à progressão para os regimes mais leves. O Supremo Tribunal Federal, em março, salvo engano, no começo do ano passado, declarou esse dispositivo da lei inconstitucional. Entendeu que essa proibição de progressão de regime, que essa imposição de regime integralmente fechado era inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal julgou um habeas corpus de um determinado preso e nesse habeas corpus o tribunal decidiu que esse dispositivo era inconstitucional. Essa decisão passou a ser acatada por parte de juízes e tribunais do nosso país. Em outros casos. Do nosso país, em outros casos, para outros presos. O fundamento do Supremo Tribunal Federal foi o de que essa imposição de regime integralmente fechado feria o princípio da individualização da pena. Porque você deveria tratar, por exemplo, um traficante que foi preso vendendo 2 papelotes de cocaína, tal como um traficante internacional. Ambos teriam as mesmas proibições. Perfeito. Ou seja, pessoas de periculosidade totalmente diferentes receberiam o mesmo tratamento severo da lei. Então, o Supremo Tribunal Federal, sob esse fundamento de que o juiz não podia individualizar a pena, e também com base em outros princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana, o Supremo então declarou neste habeas corpus inconstitucional e concedeu para este paciente deste habeas corpus o direito a progredir de regime, considerando a lei inconstitucional. A partir daí, as decisões dos juízes da execução e dos tribunais começaram a permitir progressão de regime nos crimes hediondos. Em outros casos também, né? E o crime hediondo, caiu na vala comum. Passou a ser permitida a progressão de regime com 1/6 de cumprimento da pena. Então, se antes a situação era muito severa, com a decisão do Supremo Tribunal Federal ficou muito branda, porque os crimes hediondos caíram na vala comum. O condenado por crime hediondo, cumprindo 1/6 da pena, poderia obter a progressão de regime, já tal como o autor de um furto, por exemplo. De um crime mais leve, vamos dizer. Exatamente. Daí porque o legislador precisou repensar essa mudança. Mas nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito.
Estamos de volta com o programa Nosso Direito. O programa Nosso Direito tem a proposta de discutir questões jurídicas do interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7123 ou 3301-7129. Participe, mande a sua sugestão, mande o seu e-mail, mande a sua crítica, que isso contribuirá muito com o programa Nosso Direito. Nós estamos conversando hoje com o professor Silvio Luiz Maciel, professor Silvio que é professor aqui na nossa Uniara, e estamos falando sobre a lei dos crimes hediondos. Professor Silvio, então nós dizíamos que o legislador precisou enfrentar essa situação nova, que o Supremo acabou decidindo pela inconstitucionalidade da lei dos crimes hediondos, neste momento, neste ponto particular, e aí surgiu uma nova legislação. Mas a pergunta que eu gostaria de lhe fazer é, por que o Supremo demorou tanto para decidir, ou outras decisões do Supremo davam conta que a lei não era inconstitucional? Porque o senhor disse no programa que a lei era de 1990, e o Supremo só no ano passado é que enfrentou essa questão da inconstitucionalidade. O que aconteceu nesse tempo todo aí? Na verdade, o Supremo Tribunal Federal vem sofrendo uma constante mudança na composição de seus ministros. Perfeito. O Supremo Tribunal Federal, para a população, ele é composto de 11 ministros e ele praticamente no governo do presidente Fernando Henrique e agora no governo do presidente Lula teve alteração de praticamente todos os seus ministros. Há um ou dois ainda da época em que a lei estava vigente. Perfeito. Ministros. Os novos ministros que foram surgindo no STF... Mudaram o entendimento. Mudaram o entendimento. Então, a nova composição do STF é que entendeu, que é a composição atual, julgou o caso o ano passado, que entendeu inconstitucional. Na verdade, o STJ e o STF já haviam enfrentado essa questão e decidiam que não, que a lei não era inconstitucional, que o dispositivo da lei dos crimes hediondos, que proibia essa progressão de regime, que impunha esse regime integralmente fechado, não era inconstitucional. Com a mudança dos ministros, vieram ministros com novos posicionamentos, acabou se formando uma maioria no tribunal que declarou inconstitucional a lei e disse que não poderia mais ser vedada a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos. Daí porque, então, o legislador precisou, e até imagino eu de forma rápida, porque criou aí essa situação de ser mais branda a interpretação do Supremo, precisou enfrentar essa questão e surgiu uma nova lei. E o que mudou essa nova lei, professor Silvio? Exatamente. Como eu disse no bloco anterior, professor, a lei dos crimes hediondos era taxada por alguns de muito severa, porque ela impunha um regime integralmente fechado aos condenados. A partir do momento que o Supremo declarou esse dispositivo inconstitucional, ele passou a não ser mais aplicado. Os condenados por crimes hediondos entraram no regime comum da lei de execução penal, ou seja, progressão de regime com um sexto de cumprimento da pena. A situação então pendeu para o outro lado da balança, ficou muito branda. O legislador se apressou em corrigir essa situação e encontrar uma situação intermediária para os crimes hediondos, nem muito rigorosa como era, nem muito branda como ficou. E em março, dia 28 de março agora, de 2007, foi sancionada a lei, foi publicada a lei 11.464, que alterou alguns dispositivos da lei dos crimes hediondos. Essa lei, na verdade, ela altera a própria lei dos crimes hediondos que se mantém vigente, que é a lei de 1990. E a alteração substancial que houve foi essa do regime de cumprimento da pena. Agora, a lei dos crimes hediondos diz o seguinte: o condenado por crime hediondo, se for primário, poderá progredir de regime após o cumprimento de 2/5 da pena, não de 1/6 como os presos comuns. E se ele for reincidente, após o cumprimento de 3/5 da pena. De qualquer forma, haverá progressão. Agora a lei expressamente permite a progressão, mas não com 1/6 de cumprimento da pena. Perfeito. Com 2/5 de cumprimento da pena se for primário, ou com 3/5 se for reincidente em crime hediondo. Perfeito. Agora, professor Silvio, para que o nosso telespectador possa, então, pensar junto conosco aqui. Quer dizer, até aquela decisão do Supremo, não podia nada. Depois da decisão do Supremo, podia tudo. E agora uma lei nova diz, pode mais ou menos. Eu pergunto, e nos casos já julgados, como fica essa situação? Fica como está ou há a possibilidade de sofrer mudança? E essa mudança, dependendo do momento em que foi o julgamento,
aplica-se a decisão do Supremo, aplica-se a lei nova. Como é que ficou essa, digamos, bagunça jurídica aí? O que o senhor interpreta? A lei criou essa situação peculiar a que o senhor se referiu. Realmente, nesse intervalo de tempo entre a declaração de inconstitucionalidade do STF e a nova lei, ficou um vácuo legislativo. Ou seja, as decisões, as progressões eram dadas com base nas decisões judiciais. Com um sexto, quer dizer. Com um sexto, exatamente. Aquelas decisões que já transitaram em julgado, eu penso que estão protegidas pelo manto da coisa julgada e deve ser cumprida, ou seja, ele tem direito a um sexto. O problema são aqueles crimes que ocorreram durante essa época em que estava valendo a decisão do STF. Eu entendo que deve ser aplicada a decisão do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a lei nova que permite a progressão, se nós compararmos lei com lei, a lei nova é mais branda, porque a lei dos crimes hediondos na sua redação original não permitia progressão de regime, não permitia nada, e a nova lei permite, com 2/5 ou 3/5. Então, se nós compararmos as duas leis, esquecermos a decisão do STF, compararmos as duas leis, é obviamente que a lei atual é mais branda, porque ela permite uma progressão que não era permitida antes. Agora, se nós compararmos a lei nova com a decisão do STF, que permitia a progressão com um sexto, é claro que a decisão do STF é mais branda, porque um sexto é muito menos do que 2/5 ou 3/5. Então, eu entendo que os fatos praticados durante a vigência da decisão do STF, até porque eu entendo que a decisão do STF tem efeito vinculante, devem ser regidos sobre a decisão do STF, ou seja, deve ser aplicado aos condenados que praticaram crime nessa época o regime de um sexto de cumprimento da pena. Tá. E nos casos já sob a lei nova, aplica-se aí não, porque a lei nova, obviamente que ela prevalece sobre uma decisão no tribunal. Bem, o nosso programa chega ao final. Nós gostaríamos de agradecer muito a presença aqui do professor Silvio Luiz Maciel, que tão bem explicou sobre a lei dos crimes hediondos, e eu lhe devolvo a palavra para suas considerações finais, professor Silvio. Antes, eu só gostaria de deixar registrado um fato que a imprensa noticiou muito. A alteração promovida pela lei dos crimes hediondos criou uma situação engraçada, que foi muito... Engraçada não tem nada de engraçado, né? Uma situação que foi muito criticada pela imprensa. A lei dos crimes hediondos proibia a liberdade provisória e a fiança, que é uma espécie de liberdade provisória. A Lei 11.464, de 28 de março agora, que alterou a lei dos crimes hediondos, vetou a expressão liberdade provisória. Portanto, a lei dos crimes hediondos não proíbe mais a liberdade provisória. Perfeito. Como era proibida. Perfeito. Ou seja, hoje só é proibido na lei dos crimes hediondos a fiança, que é algo inútil porque nenhum crime hediondo é afiançável mesmo. Porque a fiança é só para crime de penas baixas e os crimes hediondos têm todos penas que impedem a concessão da fiança. E a lei proibia a liberdade provisória, não proíbe mais. Portanto, pela nova lei dos crimes hediondos, pela nova redação da lei dos crimes hediondos, os juízes não podem mais negar a liberdade provisória aos réus que estão respondendo o processo por crime hediondo, salvo se houver alguns motivos da prisão preventiva. Perfeito. Mas, por força da lei dos crimes hediondos, o Poder Judiciário não pode mais, com base, com fundamento na lei dos crimes hediondos, negar a liberdade provisória, por exemplo, a quem está respondendo preso um processo por estupro ou por tráfico. Quer dizer, a legislação, na verdade, criou uma situação mais favorável ao preso, mas que muito questionável diante de toda a sociedade, né? Muito questionável, e não era esse o objetivo da lei. O objetivo da lei era regulamentar, consertar apenas a questão do cumprimento de pena, da questão do regime de cumprimento daqueles já condenados. Foi inexplicável essa retirada da expressão liberdade provisória. Alguns dizem que é por conta do princípio da presunção de inocência, que o Supremo já vinha concedendo liberdade provisória aos crimes hediondos quando não fossem crimes de gravidade concreta. Por exemplo, aquele pequeno traficante que vendeu lá 4, 5 papelos de cocaína ocasionalmente. Mas apenas esse registro, que a lei não proíbe mais a liberdade provisória. Tá bom. Mais uma vez, obrigado ao professor Silvio. Agradecemos a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.